Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal História Recente. Eu estou aqui com o professor Matheus Gamba, da Universidade de Brasília, que tem um projeto super legal com o qual a gente vai conversar hoje. E eu vou começar dando, né, o meu olá, boas-vindas aí para participar. Tudo bom com vocês? Claro. Tudo bom? Olá, Ótimo. obrigado. Então, o Matheus ele é formado em Direito, né? Ele já atuou como advogado, nada que o desabone. É bacharel, né? E licenciado também em mestre em História pela UDESC, doutor também em História pela URGS, né? Federal do Rio Grande do Sul. E o Matheus estudou o discurso da imparcialidade no Supremo Tribunal Federal, no seu doutorado, e várias outras coisas que ele vem trabalhando hoje, né? Mas o nosso vídeo que a gente vai trabalhar hoje é sobre o projeto sobre ditadura nas escolas, que acontece ali em Brasília e nas cidades próximas, né? Então, eu queria, né, passar para o Matheus e também para os estudantes que participam desse projeto, para vocês darem um oi, dizer aí quem são vocês, o que vocês fazem, que período que vocês estão no curso e assim por diante. Fiquem à vontade. Então, eu vou começar falando. Primeiro, boa tarde e obrigado, professor Serri, pela oportunidade de estar aqui falando para o seu canal. É uma honra, né? E principalmente falando desse projeto que, para mim, eu trato sempre com muito carinho, né? Que é esse projeto sobre memória e história da ditadura militar. Sim, eu sou professor da UNB já faz uns 5 anos. Antes eu era professor aí do Sul, professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, em Chapecó. E desde 2016 a gente tem esse projeto, né, que eu acho que vou poder falar melhor dele depois, né, comentar, mas só para apresentação, é um projeto que trabalha justamente, eu e o professor Daniel Faria, a gente viu que era necessário, depois desses negacionismos que estão acontecendo aí pelo Brasil, de trabalhar a ditadura militar nas escolas públicas do Distrito Federal, né. Então, esse nosso projeto já tem aí uns 4 anos, aproximadamente, e estamos trabalhando para que ele aumente e fique cada vez maior. E claro que nada aconteceria sem a ajuda dos meus queridos monitores aqui, alunos que trabalham comigo. Então posso começar a apresentar? Sim. Meu nome é Beatriz, eu ingressei na Universidade de Brasília em 2016, no curso de História, e me aproximei ao projeto em 2018, realmente, né? Isso principalmente porque, como minha área da iniciação científica, principalmente, é a ditadura militar, eu já fui ingressando também no projeto para a gente ter essa oportunidade, essa experiência também, né, de estar em sala de aula. Quero apresentar meninos. Então, meu nome é Vinícius, eu entrei na UNB em 2016, mas eu fazia História da Arte, só que eu fui pegando matérias de História, me apaixonei, aí eu mudei de curso, hoje seria o meu segundo semestre oficial, mas eu já estou no quinto, porque eu já tenho muitas matérias, e eu conheci o projeto por indicações, aí eu me interessei sobre o conteúdo e me inscrevi. Legal. Boa tarde, meu nome é Natanael, eu estou no 4º semestre de História. Eu acabei entrando no grupo por influência do Gamba, né, porque minha área de estudo do PIBIC até então era ditadura militar, ditadura civil militar, daí eu acabei conhecendo ele, participando do grupo, mas atualmente meu novo campo de pesquisa pelo PIBIC é História do Tempo Presente com foco no grupo Racionais. Joia. Eu queria perguntar para vocês, para a gente começar aí a rodada, o Matheus já falou mais ou menos como surgiu a ideia, né, nesse contexto em que tem muita gente que fala que não houve ditadura ou que não havia repressão à ditadura, a gente já escuta bastante isso por aí, né, isso de fato exige uma intervenção mesmo, né, de quem estuda isso, de quem tem dedicado a vida para estudar com seriedade, com método esses assuntos, mas eu queria perguntar para o projeto, como é que funciona, como é que é o mecanismo, a relação com as escolas, o que vocês fazem quando vão para a escola, e vocês falassem um pouquinho em geral da experiência. Eu falo ou os colegas querem falar? Você pode começar, a gente dá o tom. Tá bom, tá bom. A gente faz assim, Sérgio, desde o começo o projeto, ele sempre o eixo base do projeto é de trabalhar a ditadura militar nas escolas do DF. Por que a gente resolveu fazer isso? Primeiro, como tu mencionaste já, o discurso negacionista da ditadura, esse discurso que não houve tortura, de que não era bem assim, né, deixando de lado vários estudos científicos sobre o assunto.
E nós começamos, eu e o professor Daniel Faria, a gente começou a pensar assim, como é que a gente poderia trabalhar isso nas escolas? Porque o que acontece? A gente sabe que a carga horária de história nas escolas é muito pouca. E os professores, muitas vezes, mesmo sabendo do assunto, eles têm muito pouco tempo para trabalhar esse assunto. E a gente estava vendo o seguinte, olha, esse assunto é um assunto para o dia de hoje fundamental, assim como direitos humanos, assim como ditadura, assim como democracia, é importante que a gente leve esses assuntos para os alunos. E, basicamente, como é que a gente faz? A gente fala através dos alunos, normalmente, porque, em geral, claro, cada aluno mora aqui em uma região administrativa do Distrito Federal, e daí, através da indicação deles e o contato deles com os professores, às vezes seus ex-professores, às vezes professores das escolas dos quais, né, escolas grandes das suas regiões, enfim, eles têm contato justamente com esses professores de história, e a gente entra em contato daí com ele e pergunta se eles aceitam fazer justamente esse projeto. Normalmente são 3 a 4 encontros. Nós definimos com eles previamente qual é a turma que vai ser trabalhada. Normalmente é um terceiro ano, porque normalmente é no terceiro ano que o tema da ditadura militar é trabalhado nas escolas. Nós chegamos lá normalmente no primeiro dia, nós nos reunimos, claro, previamente, normalmente umas 2 ou 3 vezes antes, como grupo. O grupo aqui está com 3 alunos, mas tem mais uns 4 ou 5 alunos que também participam. Definimos a escola, definimos o professor, né, de acordo com o contato. Depois nós definimos assim, ok, o tema vai ser ditadura, mas o que nós vamos trabalhar? Então, quando a gente foi trabalhar num colégio aqui da Asa Norte, chamado Elefante Branco, por exemplo, e a gente trabalhou a questão do movimento estudantil do Elefante Branco, que ele foi um centro de ditadura. Quando a gente foi trabalhar num outro colégio, a gente trabalhou o caso aqui, que é muito famoso em Brasília, o caso Ana Lídia. Né? Então, cada colégio que a gente vai, a gente define previamente um tema sobre ditadura militar. Bom, passada essa fase, a gente vai na sala de aula. A primeira aula, normalmente, é uma aula mais explicativa sobre o que é ditadura, né? E isso tudo quem dá as aulas, quem fala são os alunos. O que é ditadura, o que é AI-5, o que é democracia, o que é direitos humanos. E a gente sempre já avisa no primeiro dia que ao final de 3 ou 4 encontros, nós iremos enfim, trabalhar com eles um produto. Então, uma arte, né, normalmente alguma coisa ligada à arte. Então, uma música, uma poesia, um jornal, né, teve uma vez que a gente fez um flash mob, então, um teatro, um flash mob, né, a gente fez um teatro e tal. E, em geral, a gente fica mais dois períodos trabalhando com eles aqueles temas mais específicos, né? E no final, daí a gente faz essa apresentação final desse flash mob, né? E trabalhando sempre com o tema de ditadura militar. Para a escola inteira, normalmente isso é feito para a escola inteira, assim, apresentar para todo mundo. Então, tem essa perspectiva de, entre aspas, personalização da discussão, do conteúdo, conforme alguma coisa que seja mais atrativa, ou mais próxima, mais vinculada a cada escola. Sim. Exato, acho que um caso emblemático nosso foi o caso do Gama, né? Como eu sou moradora do Gama, a gente pensou em pegar arquivos da SNI que falassem sobre os moradores do Gama, né? Que envolvesse alunos, professores, próprios moradores, próprios sindicatos, e trazer isso para a escola do Gama, né? Que é uma cidade aqui satélite, próxima a Brasília. Então foi bastante emblemático para a gente, né? Ver que como a ditadura não é só no eixo Rio, São Paulo, ou muito menos só no lugar Brasília, mas na cidade satélite, né? Que está um pouco longe do centro, e como que a ditadura chega lá e de que forma, né? Ela atinge moradores, professores, até mesmo estudantes, né? Então sempre é temático que a gente faz. E como tem sido a experiência de vocês, né? Também para os meninos aí, a acolhida é tranquila, os alunos entendem com facilidade, existem resistências, quer dizer, esse discurso de extrema-direita, ele já penetrou nas escolas ou nem tanto? Como é que é, em geral, assim, quais são as experiências que vocês têm tido? Vocês querem falar? Eu falo. Fiquem à vontade. Pode ir falando, Beatriz. Daí os colegas se animam, eles vão falando também junto. Eu acho que depende também muito do momento, né, que a gente estava na escola. Acho que 2018 foi um ano que eu entrei, foi muito marcante, que foi o momento das eleições, e a gente percebeu que se a escola nos atraía bastante, né, os professores nos recebiam bem, a escola também, os alunos nos viam com um pouco de desconfiança, né, principalmente por causa das eleições. Então,
era algo do tipo, você tem certeza do que você está falando? É, mas eu ouvi falar, meu pai ouviu falar que não. O presidente, né, os presidentes, os candidatos que vão ser eleitos, que estão na disputa, falam que não, falam assim, falam assado. Então, acho que depende também do momento. Eu acho que ano passado, 2019, foi um pouco mais leve em comparação a 2018, né, do que aconteceu nas eleições. Mas, normalmente, os alunos nos recebem bem, apesar de um pouco desconfiados no começo, né, porque é um assunto extremamente sensível, tem a questão da memória, a questão dos pais deles, a questão da escola, né, do que eles veem na TV, na internet, mas normalmente eles aceitam como se fossem amigos mesmo, né, a gente faz um bate-papo mesmo, levando tudo em conta, né, levando em conta o que eles acham, o que eles percebem o que foi a ditadura, o que eles pensam que foi, a partir também da nossa fala, né, então, acho que depende realmente da época. Uma coisa que eu noto, né, é que assim, bem exatamente o que a Beatriz falou, é que depende logo desde o começo, uma preocupação que eu e o professor Daniel a gente tinha, inclusive para poupar os nossos monitores e os nossos extensionistas quando forem para a escola, é assim, avisando e justamente trabalhando com eles, assim, olha, é um universo de 40 alunos que já são adolescentes, então eles já estão ali entre 16 e 18 anos, né? Então eles acompanham o YouTube, eles acompanham as eleições, eles acompanham as fake news, os discursos negacionistas, os debates e tudo isso. Então, a gente sempre tenta preparar os alunos para o seguinte, falo para eles sempre assim, olha, é uma atividade, e por isso que também assim, é uma atividade para a escola, mas para mim é muito importante que os alunos estejam em sala de aula. Porque além do estágio, ok, o estágio aqui da UNB é maravilhoso, os professores são ótimos, mas é legal ele já ir pegando alguma coisa de sala de aula, né, como dar aula, e eu sempre falo para eles assim, olha, acho que a principal característica de um professor é paciência, né, e ter a noção de que ali é um universo de pessoas de diversos lugares diferentes e com diversas visões diferentes do mundo. Então, vai ter o aluno que é bolsominion, que ele vai falar porque o pai dele falou, porque o avô dele falou, né, que ele vai dizer que a ditadura foi uma coisa boa, porque o Bolsonaro está falando que foi boa, né, que ele não vai ter que só era preso quem era comunista e tal. E o trabalho que daí eu falo para os alunos fazerem é um trabalho de desconstrução, com muita paciência, né? Primeiro mostrando para eles que nós não somos inimigos dele, né? É assim, nós não somos doutrinadores comunistas, nós não somos inimigos, não somos seus inimigos, nós não queremos passar uma ideologia chinesa para vocês, né? Porque isso às vezes é uma coisa básica. Assim, estão falando isso porque eles são comunistas, porque eles são de esquerda e tal. E a gente fala assim, ó, gente, se protege antes. A gente se protege antes e a gente fala assim, gente, aqui, ó, nós somos historiadores, assim como o professor de vocês, né? Nós trabalhamos com ciência, né? Nós estamos trabalhando, nós pesquisamos esse tipo de coisa, nós pesquisamos esses documentos. Então, o que acontece? A gente nota que boa parte participa, tem uma galera sempre que fica mais quieta, que isso é normal, acho que de qualquer sala de aula, né? E tem uma galera que já participa mais e pergunta. Então, a gente sempre faz um espaço que, assim, no primeiro dia, a gente faz uma apresentação geral. Já no final do primeiro dia, e normalmente no segundo dia, a gente fecha em pequenos grupos os alunos, porque a gente nota que muitos têm vergonha de fazer a pergunta para uma turma de 30, mas quando eles se juntam entre os próprios amigos, eles se sentem confiantes para perguntar. Então, a gente faz o seguinte, cada um dos extensionistas fica num desses grupos respondendo pergunta. Aí os alunos podem... Agora eu quero que os extensionistas dizem assim, pode ver que perguntas que eles fazem para vocês. O que aparece? As perguntas são assim, de A a Z, né? Acho que essa questão, assim, a Venezuela é uma ditadura, a Coreia do Norte é uma ditadura, né? Essa toda a questão. Existem pessoas mortas, né, que estão enterradas ou estão desaparecidas dentro do Lago Paranoá, eu já ouvi também, né, que o lago que é grande parte, né, de uma extensão de Brasília. É verdade que umas coisas assim, que existem, tipo, torturadores que moram em Brasília, e essas pessoas estão vivas, não estão, então, assim, é de A a Z. E a gente e essa questão, né, a gente levar a sério as perguntas, né, não ver elas como piadas. E aí eu acho que é o nosso grande diferencial, né, além de sermos estudantes, sermos, né, historiadores de informação, estamos pesquisando principalmente a ditadura militar, a gente também leva essas fontes, né, com eles, tipo assim, a gente responde também com as fontes, né, para a gente mostrar também, tipo, esse processo e também o desenho do que é, metodologicamente, o que é, né, a pesquisa da história.
Então, assim, apesar de ser um pouco estranho nesse primeiro momento, a gente querer rir, a gente querer, né, ver o absurdo disso, mas acho que essa questão que demonstra a gente como pesquisador, como intelectual e como professor, né? A gente toma essa postura de levar a sério, né, essas perguntas. É porque a pergunta é a base da ciência, né? Para a gente que está no momento da caminhada, parece que é alguma coisa que é fora de propósito, mas para eles é uma pergunta sincera, né? Sim. Sincera, sincera. Como a gente chega lá quebrando muita coisa deles, assim, quebrando muitos discursos, principalmente o discurso da ditadura, porque na primeira aula, talvez para muitos ali seja até chocante o que a gente fala. Que a gente fala em mortos, a gente não tenta fetichizar a tortura, mas a gente fala em tortura, a gente fala em mortes, a gente fala em desaparecidos, a gente fala da diferença entre democracia e ditadura, né? Porque muitos dizem, se uma ditadura boa vale a pena, daí a gente, opa, então muitas vezes dá um nó na cabeça deles, e muitas perguntas também tem a ver nesse sentido, assim, nesses pequenos grupos, mas o meu pai falou assim, assim, não, olha, o seu pai estava vivendo com sempre muita calma, e em geral, isso eu acho que é uma coisa que eu posso falar pelos alunos, assim, que a gente sempre foi muito bem recebido, né? A gente sempre, pelos professores da escola, sempre. A gente tinha medo, né, de propor. Eu lembro que eu e o Daniel, a gente conversando assim antes, eu na casa do Daniel, a gente tomando café, pensando assim, mas os professores, será que vão aceitar nesse rolo todo que tá de escola sem partido? Vão querer a gente na universidade falando de ditadura? É impressionante como as escolas públicas querem a presença da universidade nas escolas públicas. Os professores ficam super felizes, os alunos ficam super curiosos. E uma coisa que não foi mencionada, eles perguntam sobre a UNB. Exato. Vocês entraram na UNB, né? Como é que era? Vocês eram de escola. E sobre a UNB e a ditadura, né, Gamba? Uhum. Não, eles me perguntam muito sobre a UNB e a ditadura, de como a ditadura influiu na UNB, de como foi o ataque. Sim. Assim, daí a gente, porque muita gente explica, né? Não, olha, na UNB teve repressão e tal, deles, não, mas nossa, aí, não, teve gente que foi preso, daí a gente começa, não, tem gente que foi presa porque estava protestando. Aí eles, não, mas como? Porque isso para eles é uma coisa tão fora da realidade. Daí a gente fala, não, ditaduras são assim, tu não pode se expor. Então, esse é o nosso trabalho, assim, é desconstruir, e a gente fala assim para eles assim, olha, gente, aqui a gente está trabalhando com democracia e ninguém aqui está apoiando nenhum regime comunista ou coisa assim. Principalmente se for um regime ditatorial. A ditadura que for, a gente vai ser contra. Né? E isso é uma coisa que eu deixo sempre muito claro para os meus alunos. Essas vezes tem nas piadinhas de brincar com Stalin, tudo bem, brincar com Stalin no seu Facebook, coisa assim. Agora, na sala de aula, né, não tem piadinha com o Stalin, não tem nada, é um ditador, matou muita gente, aquilo era uma ditadura e a gente não concorda. Né, e a gente vai protestar toda vez que tiver. Perfeito. A gente percebe assim que, não sei se é nesse sentido mesmo, né? Mas o que a gente percebe da fala de vocês, também da experiência que a gente tem aqui, é quando você consegue, de certa forma, encarnar a história na realidade local, na realidade regional do aluno, você fazer essa ponte, né? Entre a vivência do bairro, a vivência na escola e os grandes temas nacionais, aí isso é um fator que fala muito mais interesse que tem assim também. Sim, por exemplo, quando a gente foi no primeiro, até nenhum dos alunos que estão aqui estavam lá nesse primeiro momento, né? Claro que no primeiro momento, até falando da experiência, no primeiro momento a gente juntava várias turmas, aí ficava muita gente, aí ficou meio desestimulado, meio assim, entrava e saía gente, depois a gente foi definindo o melhor formato, que é trabalhar com uma turma só, né? Mas no primeiro lugar que a gente foi, que foi o Colégio Elefante Branco, que foi um centro de resistência à ditadura muito forte, o Grêmio Estudantil secundário lá foi muito forte, e isso era uma coisa que a gente falava muito para eles. Olha, galera da cidade de vocês fazia resistência à ditadura e as pessoas tinham medo de morrer, né? E as pessoas muitas vezes foram torturadas. Daí vocês sabiam que o colégio de vocês, porque não tem política de memória, né? Então, vocês sabiam que o colégio de vocês foi um centro de resistência à ditadura? É um colégio muito grande, muito bonito, que tem aqui no Distrito Federal, e a gente passa por ele, não tem nenhuma placa, nem nada, não há foto que seja, que fale sobre ditadura. Então a gente perguntava para eles, vocês sabiam que aqui foi um centro de ditadura? Não, aí vem os alunos e perguntam, né, Beatriz, assim, mas
Isso. Aí um perguntou assim, é verdade que aqui embaixo do elefante branco tem gente enterrada? Não, daí começa as curiosidades, porque eu vi, é por isso que eu ouvi falar que não sei o que, a gente... E tal. E o último é a história do Gama, que se a Beatriz quiser falar, porque eu sei que ela tá pesquisando. Da história da associação de bairro que ela trouxe. Eu queria que tu falasse dessa experiência, se possível. Com certeza. É bem emblemático para mim, porque também a escola que a gente trabalhou aqui no Gama, que é a cidade, né, do DF, como eu mencionei antes, à frente dessa escola tem uma praça e um antigo cinema que funcionava à época, né, na década de 70 e 80. Daí o que nós fizemos foi o seguinte, nós entramos no fundo, né, da Secretaria Pública de Segurança do DF e achamos, né, vários documentos dos moradores e de estudantes também da escola, né, que estava à frente da praça, que estavam protestando à época, né, na praça, falando que eles queriam votar, estudantes secundaristas, né, falando que eles queriam votar. Então, tipo assim, a gente mostrou para eles, nós achamos também documentos nesse fundo, que falavam que haviam professores também da escola à época, né, em 79, nesse caso, que haviam sido presos no Palácio na Praça dos Três Poderes, em 79, porque estavam tentando fazer uma greve, né, em 79, para a melhor reivindicação dos salários deles. Então, tipo assim, para eles é sempre muito chocante, né, ver que há moradores vivos no Gama que estavam sendo espionados, por exemplo, que haviam estudantes que eram da idade deles, da mesma escola, que estavam protestando, que haviam professores deles que estavam, né, protestando também e foram presos no final. Então, assim, é extremamente marcante para mim ver a organicidade, né, se mexer e falar, tipo assim, mesmo que uma praça que não tem uma placa, não tem nada, que não se sabe, mas a gente tenta trazer isso para eles, né, tipo assim, esse é um lugar de memória, né, esse é um lugar também que marca a violência, mas marca também a reivindicação, né, e a oposição do que é contra a ditadura. E uma coisa que a gente gosta de fazer muito, que a gente faz e que justamente é isso que a gente vai mostrar para eles, que principalmente hoje, essa diferença do eu vi na internet, o meu pai falou, eu recebi por WhatsApp, é a Beatriz levando para eles a lista, né? Claro. Né, claro. Assim, sobre análise, sobre, né, geral, sem mostrar muitos nomes e tal, até por causa da questão da intimidade, mas mostrar assim, olha gente, aqui ó, gente sendo investigada, então mostrar as fontes, olha isso aqui, né? Tipo, a gente não está inventando, isso aqui é um documento oficial, passar o documento muitas vezes para ele, olha, isso aqui é um documento oficial que está falando da praça aqui da frente da escola, né? Então mostrar para eles assim, olha, a gente não está tirando do nada, a gente está falando isso, não é e também, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer um trabalho para não desmerecer a memória dos pais. Porque a gente tem que dizer assim, olha, porque é importante dizer assim, mas para mim passou. Daí a gente começa a questionar assim, mas o teu pai votava para presidente? Não. Teu pai podia falar o que ele queria em qualquer lugar? Pergunta para ele se ele podia. Que não. Né? O teu pai conhece alguém que foi preso? O pai dele... o que teu pai trabalhava? O que teu pai fazia? Né? O teu pai sabia que tinha tortura? Então, esse tipo de questionamento, sem desconsiderar a memória dele, porque para boa parte da população é o que a gente sempre chama de zona cinzenta, né? Que as pessoas foram trabalhar, cuidar dos seus interesses, cuidar da família, e ninguém aqui tá dizendo que elas deveriam ter lutado contra a ditadura, cada um faz o que quiser, mas mostrar para eles assim, olha, pode ser que o seu pai não soubesse de muita coisa, até porque a gente vivia num momento que tinha censura, mas, olha só, ao mesmo tempo tinha gente que estava sendo investigada e nem sabia que estava sendo investigada. Né? Gente que era presa e não tinha, às vezes, nada a ver com o assunto. Né? E daí a gente perguntava muito essas questões também do voto. Se olha, aí eu sempre comento com eles, meu pai votou para presidente pela primeira vez com 39 anos. Né? Para eles, eleição é uma coisa dada. Acontece. E às vezes até assim, bobagem, não vou votar. Né? E isso vou anular. É um pouco um choque neles, né? Acaba mostrando aparecendo quanto foi difícil, quanto foi uma luta. Foi uma luta, né? Com sangue. Sangue correu para isso. Acho interessante essa dimensão de como que as coisas não estão monumentalizadas, ou a gente não explora tanto, né, como sociedade, esses espaços de memória, porque
Você vai em sociedades como no Chile ou na Argentina, você tem muito isso, né? Você está andando, de repente, uma pedra no chão, você fala assim, aqui aconteceu tal coisa. E a gente tem um certo apagamento, né? Em termos de monumentos ou de coisas para as pessoas lembrarem sobre determinados períodos. Então, fica tão perto. Acho que interessante, acho que o grande choque que vocês estão falando para mim é assim, é tão perto, é tão recente e a gente não sabe absolutamente nada sobre isso. É como se o tempo tivesse engolido, né, as coisas econômicas Uhum. um tempo atrás, e acaba sendo uma grande descoberta para os estudantes. Sim, e pra gente também, né? A gente vai descobrindo também junto, Morador, né? né? Tu que é O moradora morador de tem lá, que imagino que tu exato. nasceu lá, né? Eu acho. É, Uhum. Praticamente E, é, então. Fala, Nathan. e quanto ao elefante, né? Porque eu estudei lá os 3 anos Uhum. do ensino médio. E realmente não tem essa política de memória. A gente sabe uma coisa ou outra por conta do Grêmio Estudantil, que ainda tem um pouco de força, mas não se compara ao passado. E aí a gente tem Uhum. acesso a poucas informações de como que funcionava, assim, por meio da escola mesmo, por uma política de memória da escola, que acaba não acontecendo. E aí os Uhum. alunos têm essa oportunidade de conhecer, é muito interessante, porque eles estão num espaço muito político e que um espaço que foi muito importante no passado. exato. Eu acho que essa questão abre mais questões, né? Abre mais espaço para a gente discutir, principalmente o que está acontecendo, né, hoje no mundo, derrubando os status na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? A gente fica pensando se não é importante ter também nas nossas cidades e por aqui, nesses espaços que marcam a violência, a oposição e a memória, né? Ao contrário, o que acontece, tipo assim, há alguns anos aqui em Brasília, é que há uma ponte, né, que liga as cidades, né, São Sebastião, por exemplo, e a parte sul, né, e parte norte-sul de Brasília, né? E essa ponte, durante muitos anos, ela era chamada de Ernestino Guimarães, né? Que era um estudante da Universidade de Brasília que foi morto, que foi desaparecido, né, na ditadura militar. E Uhum. acho que, se não me engano, desde um ano atrás, essa ponte voltou a se chamar Costa e Silva, aqui Ah, em meu Deus. Brasília. Tipo assim, e todo dia, quando eu passava, pelo menos, né, perto dessa ponte, eu via a placa escrita, né, Costa e Silva, Costa e Silva. A partir, tipo assim, nos Uhum. outros dias, o pessoal pinchava, né, colocava Ernestino Guimarães. Aparecia outro dia, Costa e Uhum. Silva, Ernestino Guimarães. Então, assim, é um debate extremamente profícuo, né, que a gente pode parecer, em primeiro momento, parece parecer bobo, alguma coisa, né, mas realmente, assim, é algo que mexe na sociedade e que mexe com nós, né. Uhum. Eu acho que o Nestino foi presidente da Uni, né? Acabou Foi. sendo morto, tal, teve essa dimensão. É porque eu sempre digo, né? Porque o patrimônio, ele é um pouco a sociedade dizendo do que ela se orgulha e, portanto, o que ela é e o que ela pretende ser. Então, se você coloca, né, um sujeito que foi conivente ou que foi até um incentivador da destruição dos direitos humanos, você está projetando isso para o nosso presente e para o futuro também. Isso acaba pesando, por mais que as pessoas passem distraídas pela fonte, mas aquilo vai, de certa Claro. forma, ficando e criando uma familiaridade, né? Uma relação complicada. A Mas, gente enfim. A gente está falando muito, só comentando assim, que a gente está falando muito do elefante branco e do gama, mas a gente também foi numa escola no Guará, só para deixar. A gente foi numa história no Guará, a gente foi numa em Ceilândia, foi muito bom, e a gente foi numa escola em São Sebastião, né? E São Sebastião é um bairro considerado. É um bairro considerado mais pobre, mais periferia, e foi incrível a experiência assim, dos alunos, da participação dos alunos, do debate dos alunos, né, do projeto final, que foi um flash mob, que eles fizeram justamente sobre os estudantes da UNB, quando a UNB foi invadida. Então, assim, quando a UNB foi invadida, eles falaram para os estudantes, mão na cabeça. Aí os estudantes pegaram livros e colocaram. Aí eles fizeram uma encenação justamente sobre isso. E sobre a Uhum. questão do patrimônio, só comentando também, eu sei, quer dizer, eu imagino que seja muito difícil fazer política de memória no Brasil, e eu acho que a decisão do STF em 2010 de não punir os torturadores foi uma decisão que, digamos assim, arrefeceu muito o nosso movimento de memória, mas eu acho que tem muita coisa que os governos poderiam ter feito com relação à memória, que a questão a patrimonialização de locais que não passariam necessariamente por tu bater de frente com o exército, por exemplo. Né? Uhum. Se a questão é não bater de frente do exército, poxa, né, por que não colocar uma placa, por exemplo, nessa Praça do Gama?
Uhum. Por que não a Secretaria de Educação ir lá no Elefante Branco, fazer uma cerimônia, colocar uma placa em homenagem? Isso eu também, Sérgio, eu vi muito na Argentina. Eu vejo gente, por quê? Uhum. Porque tu anda na rua e tem placa no chão. Aqui foi preso fulano de tal. Olha, tu não precisa bater de frente com o exército para falar isso. Simplesmente pode Uhum. dizer assim, não, é uma política de memória que nós estamos lembrando que teve um momento que o Estado já reconheceu que houve uma ditadura, que ele violou direitos humanos e que aqui foi presa gente. Então eu acho que Uhum. essa é uma política de memória, já que a gente não pode prender torturador, já que o exército ainda não admite que houve uma ditadura, mas eu acho que num governo que tem interesse nisso, uma coisa que faltou nesses anos foi justamente essa política de memória física, de Uhum. lembrar, de rememorar, como tu falou, de botar o seguinte, olha, nós vamos tirar, tem várias cidades que estão fazendo, nós vamos tirar todos os nomes de ditadores da cidade. Nós vamos Uhum. tirar o nome de todos os colaboracionistas. Nós vamos colocar nome de pessoas que resistiram à ditadura. Né? Uhum. Pode ver, até o Exato. próprio Bolsonaro, que é um apoiador da ditadura, ele tem muita dificuldade. Hoje, quando ele começa, ele parou, inclusive, de apoiar esses movimentos, porque saiu Uhum. pesquisa dizendo, e até me surpreendeu positivamente, que 75% da população apoia a democracia. Uhum. Então é algo assim que, veja, é uma política que o governo que venha, seja, não digo nem um governo de esquerda, mas um governo democrático, ele pode fazer. Né? Pode falar, olha, existiu uma ditadura e vamos lembrar isso para que não aconteça mais. Bom, então, a gente percebe que se trata de uma intervenção que é qualificada, né? Ou seja, não se trata simplesmente de discutir ditadura por qualquer outro motivo, mas exatamente de fazer uma recuperação do debate e do assunto, a partir daquilo que eu estou chamando de uma intervenção qualificada com base na metodologia de trabalho do historiador. E como que é isso? Como que os alunos recebem essa questão de lidar com o documento, né? De pensar um pouquinho no método de mexer com o documento? Eu acredito, primeiro, que os alunos, eles primeiros ficam, né, desconfiados, ou como a gente teve acesso a esses documentos. Mas acho que isso que é importante para a gente mesmo, né, tipo assim, não ensinar eles a serem historiadores, né, nessa noção, né, mas também há um lugar para a gente que é a valorização do nosso ofício, primeiramente, né, e mostrar qual é o lugar, tipo, da opinião, da memória, ou talvez e da ciência, né, nesse conjunto, mas também para trabalhar com os estudantes esse lugar que você fala bem, né, que é a cognição histórica, né, que eu tenho acesso a uma informação, eu tenho acesso a um documento, e a partir dele eu vou tirando, né, essa informação, eu vou destrinchando, eu vou mostrando, e tento, no final, criar esse lugar de poder, uma narrativa histórica por trás, né. Então, além de valorizar, né, também nosso trabalho como pesquisador barra professor, também esse lugar do ensino, tipo assim, não tenham cuidado, fiquem sempre atentos, mas tipo, consigam ler alguma coisa, uma notícia que vocês vão ver no jornal, que vão falar com você, como você vai ler uma fonte histórica, né? Com cuidado, com um método, com análise mais destrinchada, e tentar esmiuçar essas pequenas partes também, né? Uhum. Quer Muitas dizer, vezes mostrando até que esse documento é um documento do Estado. Então uhum. dizer Exato. assim, mostrar assim, ó, olha, isso aqui que eu estou falando não foi tirado do MR8. É o Estado que está falando que eles dizem, porque o comunista ou o MR8 pode estar inventando esse documento. Ok, isso aqui é um documento do Estado. Isso aqui é o Estado que está Público, né? falando, é um documento público feito pelo Estado, pelos órgãos de segurança, dizendo que estão investigando determinada pessoa ou determinado grupo, né? O que Uhum. mostra para eles justamente isso que a Beatriz mencionou assim, olha, nós estamos trabalhando aqui com método, né? O Estado está falando isso, né? Nós estamos Uhum. falando, trazendo uma verdade para eles nisso. Uhum. Em essência, a gente percebe que tem um grande espaço para ser ocupado, né? Tem uma necessidade que tem que ser suprida em termos desse conhecimento da história da ditadura e também eu acho que outros temas também da história recente do Brasil. E falta muito, né? A gente tem muita falta, muita necessidade dessas coisas e parece que é mais interessante a gente acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão, né? Certeza. Exato. Quando com relação a essa questão, né, do ensino e de outros temas, eu não trabalho com história e educação, né? Eu não trabalho com escola, mas eu sempre fui muito crítico desde o meu ensino médio, que faz aí 30 anos quase,
eu sempre fui muito crítico ao ensino médio. Imagina, eu já era crítico ao ensino médio nos anos 90. Imagina hoje que está praticamente igual. Então, o que eu noto, por exemplo, hoje é que a nossa estrutura escolar, até o nome, né, a grade escolar, ela ainda, com relação às disciplinas, ela está praticamente igual ao que era o científico nos anos 70, que o meu pai estudou. Né? Meu pai vai fazer 70 anos esse ano. E as humanidades, principalmente, elas são muito relegadas a pouquíssimas aulas por semana. Né? Então, falando sobre por que muitas vezes os alunos não entendem história, primeiro eu acho que é uma questão estrutural de poucas aulas de história por semana. E o professor tendo muita coisa importante para falar. Eu acho que a segunda coisa é a nossa própria estrutura escolar, que ela é mais conteudista do que questionadora em muitos pontos. Então, o professor é cobrado a dar determinados conteúdos, independente de fazer uma determinada crítica. Ultimamente, eu noto ainda mais uma questão, que é a questão da escola sem partido, né, que agora está mais fraco, está mais cambaleante, a gente está conseguindo, né, bater de frente, mas mesmo assim os professores têm medo de trabalhar determinados assuntos e serem punidos ou chamados a atenção. A secretaria, eu conversei uma vez aqui com o pessoal do sindicato professores, tem um monte de denúncias, digamos assim, de professores doutrinadores. Então o professor ele tem poucas aulas por semana para trabalhar, a nossa estrutura básica é conteudista demais, né? E a ditadura daí, no caso, um tema super importante, que é trabalhar direitos humanos e ditadura, que eu acho que direitos humanos deveria ser uma matéria, uma disciplina, um campo de conhecimento que deveria estar no currículo escolar de todos os alunos do ensino médio fundamental, né? É relegado a um professor de história que tem que dar isso em 2 aulas quando fala em ditadura. Né? Então, na verdade, o ensino médio e o ensino fundamental brasileiro, para mim, ele tem que passar por uma estrutura, e o CR trabalha com educação, né, sabe melhor do que eu, que tem que passar por uma estrutura, uma mudança de estrutura profunda, assim, de quebrar mesmo, assim, de mudar totalmente quais são as estruturas da nossa escola e equilibrar, pelo menos, eu digo assim, pelo menos equilibra a quantidade de disciplinas de humanidades que deve haver no ensino médio para um jovem. Porque esse jovem vai votar, esse jovem vai ser cidadão, esse jovem vai ter que entender qual é a diferença é importante que ele entenda a diferença de um WhatsApp e nominado e uma fonte trazida por uma graduanda em História. Né? E qual é a diferença disso para a vida dele em termos de realidade. É um conjunto de desafios bem grande, né? Pessoal, eu quero agradecer muito, né, a presença, a participação de vocês, falar desse projeto, acho que é super importante. A intenção, né, o nosso público do canal geralmente é um pessoal que está vinculado à história, como professor, como estudante, como, né, cidadãos em geral que são interessados. A ideia também é estimular que esse tipo de prática seja replicado em vários lugares, né? Porque, como a gente falou, tem muito campo, tem muita necessidade, tem muito espaço para fazer as coisas. A gente não pode só ficar reclamando, a gente tem que botar a mão na massa e fazer diferença aí nesse processo. Infelizmente, a gente está numa situação hoje que a gente disputa, né? A gente está disputando com conteúdos que não tem nada aí de embasados, de fundamentados, de razoáveis, e a disputa é a gente levar o conhecimento histórico, né? A gente dedica a nossa vida para isso e disputa esse espaço também. Então, a escola é um espaço, é um patrimônio. Eu acho que fica aí como, né, o exemplo de vocês, que é como incentivo para que o pessoal que está envolvido com educação, envolvido com cultura, com patrimônio também, se anime para fazer esse tipo de trabalho. Acho que é basicamente isso, gente. Eu queria vocês fazerem aí a finalização que vocês quiserem, fazer o fecho conforme vocês quiserem. Bom, eu quero agradecer aos meus alunos e principalmente ao CR pelo convite. Desculpa ter te interrompido ainda há pouco. Minha ânsia de falar, como sempre, e a saudade da aula faz essas coisas comigo. Nós temos, além desse projeto, a gente tem também, esse projeto tem um site, que eu vou te passar daí para você divulgar também no seu... Colocar na descrição aqui, para o pessoal acessar. Eu vou te passar, que nós estamos colocando fotos, imagens, trabalho justamente sobre esse projeto. Né? Esse projeto ele foi renovado ano passado e vai ser renovado em 2021 até sempre. Ele está cada vez maior, vai cada vez mais alunos. Agora a gente tem até coordenações dentro do projeto já, de comunicação, enfim.
né, e agradecer muito aos meus alunos, principalmente aos extensionistas, por estarem presentes sempre, que são eles que fazem a coisa toda acontecer. Beleza. Muito obrigada pelo canal, pela oportunidade de falar e sempre falar de ditadura, para mim isso é importante, e também para o nosso próprio projeto, né? Dar valor ao nosso ofício, às nossas pesquisas, à nossa profissão, né? E falar sobre isso, para mim, sempre é terrivelmente importante. Muito obrigada. Maravilha. Natanael, Vinícius, É isso isso, aí. agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui e também pensar que o projeto ainda está acontecendo e vai continuar. Inclusive, esse ano já tinha várias abordagens bem interessantes que iam acontecer, mas aí, pelo ocorrer a pandemia, a gente teve que deixar mais para frente, mas mesmo assim, o projeto ele continua e está muito interessante. É isso, agradecer pelo convite. Beleza. Obrigado. Eu não falei muita coisa, falei nada quase, praticamente. Mas é bom também você só estar aqui para prestar atenção, escutar as pessoas e você ter seu próprio pensamento sobre a questão. Beleza. Maravilha, gente. Matheus, Beatriz, Natanael, Vinícius, muito obrigado por vocês estarem aqui. Valeu mesmo, foi bem legal a conversa. E para você que está assistindo, aquela coisa de sempre, aquela coisa chata de sempre, né? Curtir, compartilhar, passar esse vídeo para o pessoal que conhece, isso vocês já estão acostumados. Obrigado por assistir e até a próxima.